A Justiça Eleitoral liberou, já tem uma semana, acho que foi dia 23, a quinta-feira passada, o aplicativo Pardal, a versão 2018, né? Gisele, para que é o Pardal? O Pardal, ele permite denunciar irregularidades que envolvam propaganda eleitoral, compra de votos, além de outros crimes eleitorais. A gente tem uma reportagem que vem direto de Caxias, que é da repórter Lina Medeiros, que você vai acompanhar aqui no Na Hora D. Ferramenta utilizada no combate a crimes eleitorais, o aplicativo Pardal é um sistema disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que possibilita ao cidadão o encaminhamento de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais verificadas nas campanhas eleitorais, tais como propaganda irregular, compra de votos e uso da máquina pública. A versão 2018 do aplicativo já está disponível para download nas lojas virtuais App Store e Google Play. Saber votar também nas pessoas que seja certo, correto. A denúncia é encaminhada à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral. Esse aplicativo, esse Pardal, ele existia somente para denúncia de propaganda irregular. Porém, ele foi ampliado e qualquer tipo de irregularidade poderá ser denunciada pelo cidadão. O aplicativo Pardal não admite o envio de notícias de infrações sem a identificação do responsável pela comunicação. O alerta da Justiça Eleitoral é para que o eleitor não produza denúncias ou notícias falsas, as famosas fake news. Isso poderá implicar em punição. Pode ser punido. Inclusive, em 2016, uma denúncia ela foi revertida em desfavor do denunciante, porque apresentou uma denúncia criada, um fato que não existiu. Aí isso pode gerar problema. Aí a gente pede que o eleitor ele utilize, mesmo de forma regular, uma vez ele verificando que realmente está havendo uma irregularidade, ele faça a denúncia. Opa, tem algumas informaçõezinhas aí que a gente precisa ampliar a discussão. Então, por isso mesmo, sobre o aplicativo. E, aliás, para utilizar o aplicativo, é interessante uma coisa, saber o que pode e o que não pode, para poder fazer a denúncia, para poder fazer a coisa correta, né? Então, a gente tem aqui o Roberto Magno, coordenador do Cadastro Eleitoral. A gente vai conversar a respeito desse assunto. Pode vir para cá, Roberto. Aliás, mais uma vez aqui no nosso programa, eu agradeço a disponibilidade, tudo bom? Bom dia, José. Bom dia, seja bem-vindo. O aplicativo é fantástico, já havia sido utilizado, né, anteriormente, e tem até uma versão para a web também, não é? Sim. A pessoa pode baixar em qualquer plataforma, de qualquer smartphone. Sim. Tanto para iOS quanto para Android, está lá disponível. Está disponível nas lojas virtuais. Agora, qual é a grande novidade dessa nova versão, Roberto? A verdade é que a gente experimentou essa versão em 2016, né, e fizemos alguma sugestão ao TSE que fez melhorias no sistema. Então, o sistema ele permite a localização, né, onde o cidadão está denunciando, porque antigamente ele mandava a denúncia de uma propaganda no bem público e não colocava as informações de endereço para a gente localizar. Agora o próprio aplicativo já localiza pelo GPS, né? Sim. Perfeito. Lógico que aquelas informações serão sigilosas, né? Não serão divulgadas só para... Era um ponto que eu ia tocar, porque é o seguinte, porque há a exigência do aplicativo que a pessoa se identifique, coloque inclusive o CPF. Até porque o que preconiza a lei é que assim, a pessoa ela pode emitir opinião, ela pode fazer denúncia, mas é vedado o anonimato, não é verdade? Sim, vedado o anonimato. Mas como é que ficam os dados dessa pessoa? É assim, ela vai ficar armazenada e a Justiça Eleitoral vai utilizar mesmo para pesquisa, investigação. Porque de repente também o cidadão ele não pode agir de má fé, né, com a denúncia. A denúncia tem que ser verídica e para isso ele pode juntar foto, né, vídeo ou áudio que ele presenciou. Então, para evitar a má fé, porque esse cidadão ele poderá ser penalizado, né, de acordo com a lei. Então é bom ele fazer, se tiver que denunciar, que faça corretamente, não usando mentiras, né? Aí nesse ponto, Roberto, tem uma coisa que você falou que é interessante, má fé. Porque há a questão do dolo mesmo, de fazer isso para prejudicar o candidato, ou para tentar prejudicar o candidato e inventar ali uma denúncia e tal. E há também a questão da ingenuidade, da pessoa não saber direito se aquilo é ou não. Mas é possível identificar isso? É possível fazer esse filtro para poder não punir, por exemplo, uma pessoa que acha que aquilo é irregular, que aquilo é... E um outro aspecto dessa questão é a informação, daquilo que de fato é e não é, porque muita coisa mudou
no que pode e o que não pode esse ano, né? Sim. Ó, o aplicativo, ele já pede seu CPF. Você vai ter o receio de colocar uma informação verídica, né? Porque ele vai estar seu CPF registrado, as suas informações, seu e-mail. Ou seja, só sendo louco mesmo para fazer uma coisa de má fé. Com certeza. Né? Aí, mas em relação ao que pode e o que não pode, de repente a pessoa pode até cometer algum equívoco, mas é possível identificar. Olha, o isso? aplicativo tem que ter essas orientações de cada tipo de propaganda. Ele escolhe lá propaganda em bens públicos, em carro, comício. O próprio aplicativo tem essas orientações. Então, legal. O eleitor fica bem, né, o cidadão bem orientado. Ele pode pesquisar e já verificar o que está irregular ou não. Ótimo, é uma coisa amarradinha, não fica solto. Amarrada. Ele já vai percorrendo, Sim, vai percorrendo um caminho ali, sim, né? Sim. Deixa eu até mostrar aqui. Ó. Pois não. Ó, a gente tinha até feito aqui, Roberto, enquanto você abre aqui, pois não. Alto-falante. Eu posso mostrar na câmera? Tá, pode. Por favor. Não, é no celular mesmo. Tá. Eu queria mostrar aqui, ó. Wellington, fecha aqui comigo, Wellington, só pra gente ver aqui. Pode clicar, ele já disse. Perdão, deixa eu Tá. ver. Deixa só ele abrir na câmera ali pra gente você ver. pode voltar aqui. Aí, Wellington, olha. O próprio cidadão pode fazer isso. Mostra aqui, ó. Então, já tem as opções aqui, né? Já tem. Então, vai bem orientadinho. Isso é a orientação do cidadão. A orientação, já vem direitinho aqui. Pois não. Tem todo tipo de propaganda. Ele pode pesquisar sobre internet, debate, rádio, televisão. Fantástico, é bem completinho, né? Bem completinho. A gente fez aqui outro dia, Roberto, inclusive até com a tua colaboração. Sim. Nós fizemos aqui o que podia e o que não podia, justamente no intuito da gente colaborar de forma cidadã para que as pessoas possam exercer esse papel de fiscal. Mas para isso é preciso conhecer o que pode e o que não pode. Então, se essas informações também estão disponíveis no site, não estão? No próprio aplicativo. No próprio aplicativo. E eu digo também na versão do site, na versão web, né? Agora, pode denunciar irregularidade de todos os candidatos, qualquer um. Candidatos. Mas eu estava vendo que tem uma observaçãozinha em relação, por exemplo, a crime eleitoral de candidato a presidente e vice-presidente. Esse não, é outro. Só esse que não. Só a única exceção. E também a propaganda vinculada à rádio, televisão e internet, que usarão os meios formais que já existem, né? Tá. Até porque nós temos uma comissão lá no TRE preparada para tratar desse assunto. Aí, por exemplo, eu pego aqui. Esse assunto aqui é um assunto que é interessante a pessoa saber. Um adesivo em um automóvel. Pode, mas aí o que não pode? O tamanho. Tá. Por exemplo, se a pessoa olha um carro todo plotado, ou um carro com a porta toda, uma picape, com a porta toda da picape, ela já vai exceder esse limite, não vai? Sim. Então, é esse tipo de coisa que o cidadão precisa ter bem informadinho. Aí o que ele faz? Ele faz uma foto ali daquele carro, registra, né? Registra, aí vai no aplicativo. Preenche as informações e envia. Né? Tá. Aí, passa mais adiante aí, Fernandinha, só para a gente fazer um review aqui rapidinho das coisas, o pessoal em casa acompanhando. Vamos lá. Em termos do que pode e o que não pode. Outra coisa, aqui é legal porque está falando de prazo aqui, ó. O aplicativo ele vai poder ser utilizado até no prazo... Até no dia da eleição. Né? Até no dia da eleição. Ou seja, se está vendo que está fazendo alguma coisa que não pode, que está aqui nessa cartela, que está lá no site, que está no aplicativo, não pode. Viu? Já dá para fazer um videozinho também, por exemplo, carro de som. Carro de som tem uma restrição esse ano interessante em relação a carro de som, né? Sim. Qual é a restrição interessante do carro de som? O carro de som, ele não pode mais circular pelas ruas da avenida, somente em carreata, passeata, comício ou reuniões. Então ele não pode sair pelas ruas anunciando que vai ter um comício, não. Não pode. Ou divulgando a propaganda do candidato, não pode. Somente... Isso vale para todo mundo, pra capital e interior. Sim, né? sim. Então, se o candidato vai fazer uma carreata, vai fazer uma caminhada, pode o carro de som. Sim, pode. Mas aquele carro de som que antigamente encheu o saco da gente nos bairros... Somente final de semana, né? Não é? Não pode mais, você tem uma restrição. Dá para filmar? Dá para enviar vídeo também? Sim, só foto não? Dá para enviar um vídeo também? Filma, manda vídeo também. Agora, antes o aplicativo, ele era restrito a algumas coisas, está ampliado hoje. Por exemplo, o aplicativo, eu lembro que era mais em relação à propaganda, não era? Era, em relação à propaganda. Agora, crimes eleitorais também. Sim, crimes. Agora, o que é diferente, Roberto, só para a gente poder ser um pouco didático com o pessoal de casa, o que é diferente entre, por exemplo, propaganda irregular, que ali vai gerar uma multa, vai gerar não sei o que lá, de crime eleitoral que pode resultar até na cassação da candidatura ou até num mandato posterior. Não é isso? É isso, é. Aí o crime também pode ser denunciado esse ano? Sim, porque às vezes pode configurar abuso de poder econômico, conduta vedada, que será investigado. Geralmente essas denúncias
vão para o Ministério Público, que irá representar aquele candidato. E poderá ter candidatura impugnada ou diploma cassado e assim por diante. Aí aquela fotinha, aquela denúncia que foi feita, aquilo pode subsidiar, pode servir como prova. Ou seja, é uma forma fantástica do cidadão contribuir com a lisura do processo eleitoral. Não é? É uma coisa... E até quem já está acostumado, inclusive, com aquela forma antiga de fazer política, até com compra de voto... Tem que ter muito cuidado. Não é? Com troca de favores... Irmão, hoje cada celular gravado, filmado, na mão do cidadão, e ainda mais com a informação correta e com a ferramenta certa, ele pode fazer uma coisa fantástica, que é contribuir exatamente com um processo eleitoral com lisura, igual para todo mundo, porque a gente sabe que a forma como tradicionalmente se faz política, Roberto, ela é bastante suja, na verdade. Especialmente quando você não tem olhos. E agora o cidadão tem um olho aí para... O Pardal é interessantíssimo por isso. Eu vou botar aqui uma outra cartela para poder a gente falar também. Já está aqui, Fernando? Já é essa? Já? A questão de bens públicos, né? Diferenciar, por exemplo, os bens públicos de uso comum. A praça é um bem público de uso comum. O cinema, né? O ginásio, o shopping. Mesmo que seja privado, mas de uso público comum. É que isso tem gente que confunde, viu, Roberto? Vamos lá, um prédio que é particular, mas ele está alugado para funcionar uma instituição pública. Considerado um bem público. Sim, não pode ter publicidade. Não pode. Porque lá tem acesso a todo cidadão, não? Então o cidadão vai lá buscar um outro tipo de serviço, não obter propaganda. Propaganda ele sabe onde obter, né? Hoje em dia tem internet, o rádio, televisão, ele sabe onde tem, jornais. Mesmo que seja uma instituição privada. Por exemplo, vou citar aqui uma coisa louca aqui, um estacionamento é considerado um estacionamento privado, mas é considerado um bem de uso público? Sim, porque não pode. Lá circula os cidadãos e não pode receber essa propaganda. Ok. Passa aí mais para frente, por favor, Fernandinha. Muro da minha casa. Pode. Eu posso fazer? Pode. O particular pode. Eu posso fazer o tamanho que eu quiser? Não, até meio metro quadrado. Mesmo que seja eu, mesmo que vá lá pintar, fazer, porque senão eu também... E sem cobrar do candidato, né? Exato. Você tem que ceder. Tá, mas aí nesse caso, Roberto, por exemplo, eu, de iniciativa própria, eu faço uma coisa gigante, grande, fora do padrão, lá no meu muro, sem nenhuma interferência do candidato. Como é que fica isso? Eu vou estar prejudicando ele? Vai estar prejudicando, porque de fato a Justiça Eleitoral vai notificar tanto o proprietário do imóvel como o candidato. Muitas das vezes o candidato não tem conhecimento que aquele eleitor simpatizante fez aquele, né, pensando em ajudar o candidato. Mas por isso que ele vai ser notificado, o proprietário do imóvel, para saber que está irregular. Então, se mandar um pardalzinho ali, você já vai lá a Justiça Eleitoral, tá? A gente estava falando ainda agora de carro de som, mini trio elétrico, acho que já ficou bem explicado isso aqui, né? Carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões, comícios, pode. Fora disso, não pode. E tem a questão do limite também, mesmo isso aí, não pode estar o som... o limite é 80 decibéis. Medida a 7 metros de distância. Comício, não pode. O que é considerado comício? Olha, o comício, geralmente todos os candidatos procuram fazer, principalmente muito... O comício pode fazer, não pode fazer o showmício. Sim, não pode showmício ou contratar artista para animar o comício. Ok. Né? Mesmo que ele seja um artista e candidato, ele não pode usar. Não pode. Se for um cantor prefeito, um cantor prefeito fazia campanha no interior em 2016, já não podia isso, né? Não podia, não. Se tivesse um candidato a deputado cantor, ele não pode também pode usar seus dons para... Agora me tira uma dúvida aqui, Alberto. Por exemplo, eu sou um apresentador de televisão, né? Aí um candidato me contrataria para eu fazer uma apresentação de um comício desse. Isso seria normal ou seria considerado uma apresentação artística? Primeiro que ele, assim, se ele vai te contratar para organizar lá, tudo bem. Você não pode ir lá animar o comício dele, né? Mas pode organizar. Como uma figura artística eu não poderia, né? Poderia. Mas, por exemplo, poderia ser um locutor normal, mas como uma figura artística. Com a presença de fulano de tal, não sei o que, não pode. Até para ser o cerimonialista do evento, né? E aquele custo do seu contrato tem que constar a prestação de conta do candidato. Né? Perfeito. Então eu poderia ir ser o mestre de cerimônias e tal, mas tudo isso contratado. Contratada. Perfeito. Então,
Só para a gente lembrar, comício de encerramento, ele se dá 2 dias antes do pleito, né? Ele pode se prolongar por mais 2 horas, né? Além dos comícios normais. O último comício ele pode... Até 2 da manhã, até 2 da manhã. No comício pode utilizar o trio elétrico? Pode, só nesse momento, né? Mas o trio, esse mini trio... Só para amplificar o volume lá do som do comício. Agora, nas carreatas pode usar também? Comício não, só... Não, eu digo o mini trio e o trio nas carreatas. Pode, também. O carro de som e o mini trio nas carreatas. Pode, ok. Olha, em relação à internet, algumas coisas mudaram e mudaram Sim. bastante esse ano, né? Não pode mais, por exemplo, o próprio candidato patrocinar a publicação, tem que ser, aliás, se for ele, isso tem que estar registrado. O candidato, ele pode até, ele pode. pode contratar, né, o impulsionamento, também tem que constar a pessoa de conta dele. Tem que estar lá, senão é irregular. O candidato, partido da coligação pode contratar, né, contratar o provedor especificamente para posicionar essa propaganda. Agora, aquele bannerzinho que um site de jornal colocava, pago, que eu poderia colocar no meu blog, esse ano acabou isso. Olha, o jornal pode, você pode, e aquele jornal que tiver site de internet pode vincular, é permitido. Tá, permitido. Permitido. Mas isso também tem que estar contratado e na prestação de contas. Sim. Perfeito. Roberto, legal a gente conversar sobre isso. Eu sei que você estará à disposição, até porque isso é uma coisa da gente informar as pessoas para que o cidadão possa exercer sua cidadania, e você tem contribuído muitas vezes com as informações que a gente passa aqui no programa. Eu fico agradecido de ter se disponibilizado, e eu gosto de fazer as coisas aqui, Roberto, assim, num bate-papo mais informal mesmo, para poder a gente conseguir atingir o entendimento do público. Então eu te agradeço e vamos falar mais outras vezes ao longo da campanha aí, para a gente poder ajudar esse pessoal de casa. O TRE está à disposição, tá? Tá bom? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é que de fato o eleitor, de fato, quando for fazer a denúncia, né, tenha cuidado, de fato, de verificar aquelas informações, evitar divulgar notícias falsas, né, porque ele poderá responder pelos seus atos. Né? Gente, Pardal, pode procurar na loja do seu smartphone. As lojas virtuais. Escreveu Pardal, já pode baixar. Tá bom, Roberto, te agradeço mais uma vez aqui, tá bom? Tá certo.